Olá, meu nome é Gustavo e bem-vindo ao 11º episódio de Como Reformar Cedo em Portugal com ETFs acumulativos. E antes de começar, eu quero primeiramente agradecer à XTB por apoiar este vídeo. Eles têm 0% de comissões tanto em ações como ETFs reais, têm um valor mínimo de transação de apenas 10€, por isso é acessível para qualquer carteira, e condições válidas para volumes mensais até 100.000€. Em transações acima deste limite é cobrado uma comissão de 0,2% no mínimo de 10€. Eu também gosto de salientar que é sempre importante vermos o pressário de seja qual for a corretora que utilizemos. Por exemplo, a XTB tem aqui uma taxa de conversão de 0,50%, mas como eu vou adquirir ETFs reais em euros, então a taxa de conversão não se aplica, porque não existe aqui qualquer conversão cambial. Pronto, para começar então, eu vou utilizar a rentabilidade média anual aqui do S&P 500 nos últimos 10 anos, este é o site oficial, por isso uma rentabilidade aproximada de 10%. É claro que a rentabilidade passada não garante resultados futuros, mas eu vou utilizar esta rentabilidade como base, aqui para o cálculo do efeito de juros compostos, porque eu quero te mostrar quanto é que supostamente deveria ter neste momento como saldo aqui na conta da XTB. Por isso, eu comecei com um investimento inicial de 500€ e depois fui reforçando mensalmente 500€, isto com um prazo de um ano, só porque ainda não passámos de um ano. Por isso, mensalmente, taxa de juros de 10% aproximadamente. Depois podes ver que os juros são compostos trimestralmente. E porquê é que eu coloquei trimestralmente? Porque a grande maior parte das empresas que fazem parte destes ETFs, pelo menos dentro daquelas que distribuem, porque há muitas que não distribuem, elas pagam os dividendos trimestralmente, e como é acumulativo, então pegam nos dividendos e reinvestem no próprio ETF para criar o efeito de juro composto. Pronto, assim sendo, esta é a tabela mensal. E segundo a tabela, tendo em conta esta rentabilidade, no 11º mês deveria ter 6.190,33€. Acontece que eu na XTB tenho neste momento 6.400, é até bastante superior àquilo que eles esperavam que tivesse neste momento. Ou seja, aqui eu tenho um lucro aproximadamente de 700€ e aqui supostamente só deveria ter de 281. Ou seja, isto significa que a rentabilidade total média que eu estou a ter neste momento é muito superior a estes 10%. Mas eu já te mostro qual é que é a rentabilidade média aproximada que estou a ter neste momento, que vais ver que é muito superior a estes 10%. Por isso estou a bater à vontade o S&P 500, neste momento pelo menos. Assim sendo, tendo em conta o elevado desempenho que os meus investimentos estão a ter, então mostra que para o Cost Fire, que neste momento tenho 26 anos, quero-me reformar aos 55, vou ter um gasto anual de 12.000€ na minha reforma, tenho neste momento 5.885€ investidos, a minha contribuição mensal é 500€, mas eu saliento mais uma vez, isto é para o meu caso. Eu já partilhei anteriormente, inclusive tens o link na descrição desta calculadora para colocar os teus dados e fazeres para o teu caso. É claro que tu podes não ter 26 anos, podes não te querer reformar aos 55, podes se calhar gastar mais do que 12.000€ quando for a tua reforma anualmente, e podes ter um montante diferente investindo e querer fazer aportes mensais diferentes. Por isso, cada caso é um caso, coloca para o teu caso e vê o que é que faz sentido. Eu coloquei a rentabilidade média anual do S&P 500 nos últimos 10 anos, que já vimos anteriormente, que era os 10%, uma inflação média anual para longo prazo de aproximadamente 3% e aqui uma taxa de levantamento segura de 4,5% anualmente. Okay? Por isso, tendo tudo isto em conta, diz que o meu Cost Fire é daqui a 7 anos, que é ótimo porque estou a conseguir alcançar muito mais rapidamente do que eu esperava, pelo menos por enquanto, porque se entretanto houver correções, é normal que aqui diga que vai demorar mais anos. De qualquer modo, neste momento o meu Cost Fire está aproximadamente nos 33 anos, ou seja, isto significa que eu posso parar totalmente de investir nesta idade e com base no dinheiro que está lá a rentabilizar e com a ajuda do efeito de juro composto, então aos 55 anos consigo chegar ao meu Fire Number, ou seja, ao valor para o qual eu posso reformar-me e ter este gasto anual. Por isso, isto é tendo em conta todos os pressupostos que eu aqui coloquei. Assim sendo, está na hora de te mostrar qual é que é a rentabilidade aproximadamente real média que estou a ter neste momento no meu portfólio. O meu saldo deveria ser aproximadamente 6.190€, tendo em conta uma rentabilidade média anual de 10%, mas podemos ver que o meu saldo é superior, de 6.405€. Por isso, a minha rentabilidade média anual aproximada neste momento é de 21%, por isso 21% é a taxa anual que eu coloquei aqui para vermos que no 11º mês teria um balanço total de 6.406,30€, que é praticamente o saldo que tenho neste momento. Por isso eu estou a ter uma rentabilidade que é praticamente 2 vezes superior àquela que coloquei como pressuposto, mesmo que para alguns já considerem que 10% anualmente seja uma rentabilidade já muito elevada. Acontece que quando nós calculamos aqui, também colocamos por exemplo a inflação, etc., que descontabiliza a parte desta rentabilidade, porque se eu colocar aqui para, por exemplo, 2%, tu podes ver que vou atingir o FIRE daqui a 5 anos. Claro que conforme eu aumente a taxa de inflação, faz com que aumente também o número de anos para atingir o FIRE. Tanto os 3 como os 4% é válido colocar. Por isso, podes ver que eu vou demorar 7 anos a chegar ao Cost Fire com os 3% e 10 anos
a chegar se colocar 4%. Pronto, assim tens ideia das duas taxas. Pronto, assim sendo, vamos ver em que zona estamos neste momento. E neste momento estamos na zona 2, por isso é onde se encontra neste momento o S&P 500. Eu utilizo o S&P 500 como referência porque em princípio vou adquirir um ETF que tem maioritariamente exposição aos Estados Unidos e por isso o S&P 500 é um índice de referência que faz mais sentido. Se a exposição fosse maioritariamente à Europa, então provavelmente utilizaria aqui o Euronext 100, isto caso tivesse uma maior exposição à Europa. Como não tem, em princípio, então eu vou utilizar aqui o S&P 500, por isso está na zona 2, ou seja, vou investir 500 euros, para resta saber qual é que poderá ser o ETF mais indicado para este mês, pelo menos segundo os meus estudos. Antes de passar aos ETFs que vocês sugeriram, porque pode sempre haver algum ETF que eu desconheça e que vocês possam sugerir e faz com que realmente possa fazer sentido investir e ter uma rentabilidade superior àquela que estou a ter neste momento, por isso sempre que me sugerem eu agradeço. Agora, eu também estou a ficar sem tempo, por isso o que eu peço é que se houver um ETF que haja um maior número de pessoas que têm interesse para eu ver, então coloque gosto nesse comentário porque eu vou priorizar aqueles comentários que têm mais gostos e me pedem para ajudar. Pronto, então vamos passar aqui aos comentários. Como sabes o prejuízo que vais ter na compra de um ETF antes de o comprar? É assim, eu nunca sei qual vai ser o prejuízo ou o lucro que vou ter, mas uma coisa é certa, eu estou a investir para longo prazo, por isso, independentemente do prejuízo ou lucro que tenha, eu não vou vender até chegar àquela altura da reforma, por isso, neste caso, aos 55 anos. Assim sendo, mesmo que tenha prejuízo ou lucro, vou continuar a deixar estar e seguir esta estratégia do FIRE. Por isso, se tu ainda não sabes qual é que é a estratégia que eu estou a seguir, basta ver o primeiro episódio e entender quais são os estudos que eu partilhei. Passando à próxima questão. Hoje, Gustavo, grande trabalho que tens feito, sigo o teu trabalho não há muito tempo, mas tenho estado a rever principalmente estas do FIRE. Gostava de saber a tua opinião e para quando vídeos sobre REITs, ou REITs, como quiserem chamar. Eu já tenho um vídeo sobre REITs aqui no meu canal, ou seja, um especialmente e apenas dedicado a REITs. Agora, acontece que eu nos dividendos do mês também invisto em vários REITs, aqueles que considero que têm um maior potencial comparativamente a ações para receber dividendos. Por isso, eu vejo o leque qual poderá ser a melhor escolha segundo o meu estudo e meus critérios, e depois tomo a minha decisão e acontece que já adquiri vários REITs. Por isso, se tens interesse em REITs, podes acompanhar a minha série dos dividendos do mês, que vejo bastantes. Olá Gustavo, antes de tudo, obrigado pela tua série, está a ser muito útil. Só uma parte, Gustavo, é com uma questão que faço sempre que vais à calculadora, qual é o tipo de inflação que temos que ter em conta quando estamos a investir? Ok, sim, vai mudar de país para país, ou seja, se tu vives em França, então a taxa de inflação média anual para longo prazo provavelmente vai ser diferente da de Portugal, por isso depende muito de onde tu vives. Se for em França, provavelmente vai ser diferente. Eu coloco aquela que, pronto, tem mais ou menos em conta para longo prazo aqui em Portugal. Por isso, eu coloco 3%, 4% também não está errado colocar, porque eu considero que seja melhor se colocarmos um cenário mais pessimista do que otimista, por isso não vejo qualquer problema em colocar 4%. No entanto, para o caso de França, deverás ver qual poderá ser a taxa que faz mais sentido. E não se aplica apenas quando recebemos dividendos, porque a inflação afeta os bens e os bens vão estar a subir. Por isso, se vão estar a subir, então daqui a 10, 20, 30 anos pode ser que os preços estejam muito mais caros do que estão atualmente, independentemente se recebes ou não dividendos, percebes? Porque aquilo que nós colocamos como gastos na nossa reforma também depende muito dos preços dos bens e serviços que vão estar na atualidade daqui a muitos anos. Por isso é que esta taxa de inflação é muito importante quando nós estamos a calcular. Passando à próxima questão, o que é que temos aqui? Pois Gustavo, tenho que, desde já, dizer que sou grande admirador e cada vez mais do teu conteúdo tem vindo a superar as minhas expectativas, se fosse possível. Não. Gostaria apenas de perguntar se não seria muito mais vantajoso adquirir ETFs em dólares, tendo como perspectiva uma possível valorização desta currency no futuro. Ou se eventualmente esta diferença acaba por se verificar indiferente, tendo em conta que a maioria dos ETFs que adquiriste acabam por ter uma exposição muito notável relativamente ao dólar. Já são quase 4... Ok. Então, acontece que nenhuma pergunta que vocês façam é idiota, ok? Todas as perguntas são válidas, por isso não tenham medo de perguntar. Isso é o primeiro ponto. Agora, segundo ponto, sobre o dólar. Nós não sabemos se poderá valorizar ou desvalorizar, ou seja, isso é sempre uma incógnita. Acontece é que as corretoras têm sempre uma taxa de conversão, por isso quando nós convertemos, por exemplo, de euro para dólar, ou comprar, por exemplo, uma ação americana, ou mesmo se o ETF estiver em dólares, faz com que paguemos esta taxa de conversão. No caso da XTB é de 0,50%, tanto na compra como na venda, por isso logo à partida é um prejuízo de 1%. Por isso, se pudermos evitar, como é o que eu faço, eu evito esta taxa de conversão, então evitamos. E há outro ponto que é o BRICS, ou seja, tendo em conta aspectos macroeconómicos, instabilidade financeira e agora com o BRICS, poderá até fazer com que o dólar desvalorize, por isso eu não diria que nós devemos guiar-nos por isso. Eu acredito que evitar a taxa de conversão deverá ser uma das prioridades para não pagarmos este custo. Pronto, passamos à próxima e última questão, que eu só vou agarrar em 5 questões. Excelente episódio. Os ETFs que vais adquirindo, o objetivo é ficar com eles no longo prazo até à reforma.
FIRE? E a resposta é sim, ou seja, eu não vou vender nenhum dos ETFs que tenho atualmente, nem aqueles que vou adquirir, até chegar à reforma que, com base nos meus pressupostos, é aos 55 anos. Por isso, até esta idade, não vou vender nada, independentemente se tiver um grande prejuízo ou um grande lucro. Por isso, eu vou manter-me fiel à minha estratégia e depois, quando chegar a idade da reforma, que vai ser os 55, então depois também vou explicar melhor, mas a taxa de levantamento segura no primeiro ano, tal como já partilhei, é os 4,50%. Por isso, aí faço esses levantamentos anuais e mesmo após reformar-me, tenciono continuar a partilhar informação e conhecimento para esta série. Por isso, não é por chegar ao FIRE que irei parar a série, não, pelo contrário, irei continuar a partilhar conhecimento e informação para que vos possa ajudar. Por isso, vamos passar aqui para os ETFs que foram sugeridos, que é o iShares Score MSCI Europe. Por isso, tem um Total Expense Ratio de 0,12%, está neste momento muito próximo dos máximos. Temos aqui uma volatilidade, eu penso que este seja o aspecto mais negativo de todos, que é a volatilidade, ou seja, a volatilidade está mesmo muito pequena, porque se estamos na zona 2, então a volatilidade que eu tenho maioritariamente interesse é entre os 20% e 25%, sendo que está muito abaixo dos 20%. É claro que pode haver uma exceção ou outra, mas neste caso talvez não faça sentido, porque 13,20% está mesmo na zona 1, ainda estamos um pouco longe da zona 1. Depois está muito diversificado dentro da Europa, por isso se eu adquirisse este ETF, iria utilizar como referência um índice europeu. Também está muito diversificado entre os vários setores, é pena estar muito próximo dos máximos, mas sim, tem a ASML, tem a Nestlé, por isso quando nós estamos a ver um ETF também é muito importante vermos individualmente cada empresa, especialmente aquelas que têm maior ponderação, como é o caso das que estão em primeiro lugar, porque se tivermos a adquirir um conjunto de ações que está sobrevalorizada, então no longo prazo vai afetar negativamente o ETF. Agora, vamos ver os próximos que foram sugeridos. Este aqui é relacionado com petróleo, gás e energias. Este tem um Total Expense Ratio de 0,55%. Normalmente, quando está relacionado com este tema, tem sempre um Total Expense Ratio, uma TER elevada. O fund size não é grande, é assim médio pequeno. Depois, tem estado maioritariamente negativo, pelo menos com base neste último ano. Já vimos que o Total Expense Ratio é elevado, tem uma volatilidade muito grande, típica da zona 1, e nós estamos na zona 2, por isso este ETF é descartado completamente. Mas mesmo em termos de performance, etc. e exposição, não faria sentido adquirir neste momento. Pronto, vamos ver o próximo. Este aqui é relacionado com a blockchain, tem um Total Expense Ratio de 0,65%, um fund size médio pequeno, e é normal que esteja negativo, porque as criptomoedas no geral têm estado negativas, a cair e maioritariamente estagnadas. Uma volatilidade que pertence à zona 2, porque está entre os 20% e 25%, e depois é constituído por estas empresas todas que adquirem Bitcoin e outras criptomoedas ou que fazem parte da indústria. Por exemplo, a MicroStrategy adquire bastante Bitcoin. Tem esta exposição, tecnologia, financials, etc. e diversificada entre estes países. Agora, deixa-me só partilhar contigo a minha mais sincera opinião. Eu acho que não vale a pena adquirirmos qualquer ETF que esteja relacionado com Bitcoin, blockchain, criptomoedas, etc. porque basicamente estamos a pagar a alguém, neste caso, neste ETF em específico é 0,65%, para termos mais risco e se calhar uma rentabilidade inferior, porque podemos, por exemplo, comprar Bitcoin e depois enviar para uma cold wallet e depois a proteção fica totalmente sobre a nossa custódia e assim não temos que depender de terceiros, de empresas, porque se estas empresas por alguma razão falissem, então todo o nosso investimento relacionado com cripto também ia por água abaixo, sendo que, por exemplo, Bitcoin e outras criptomoedas poderiam estar a subir. Por isso, eu acho que não vale a pena estar a correr esse risco. Ainda por cima estávamos a pagar 0,65% do nosso investimento apenas para correr esse risco desnecessário. Por isso, eu acho que não faz sentido. Agora, tenha atenção para não confundir hot wallets com cold wallets, porque há quem transfira, por exemplo, para uma MetaMask e considere que é seguro. E a verdade é que não é, porque a MetaMask, especialmente se tu não souberes utilizar como deve ser e manteres em segurança, ela pode facilmente ter vulnerabilidades se entrares num certo site e depois deres algumas permissões, por isso tu tens que ter muito cuidado. Pronto, vamos passar aos próximos ETFs que foram sugeridos. Temos aqui o Invesco. Este aqui é a Nasdaq 100, por isso este ETF posso já dizer que faria mais sentido dentro da zona 3, porque em termos de volatilidade, pronto, está ok, porque ainda está aceitável, mesmo que tivesse nos 25% ou um pouco mais, ainda seria aceitável comprar na zona 2, mas este ETF em específico equipara-se muito com o QDVE, também pela exposição que tem aos Estados Unidos, por isso eu nunca iria adquirir neste momento, porque acho que faria muito mais sentido na zona 1. Tem um Total Expense Ratio de 0,30%, ainda por cima está muito próximo dos máximos. Se houvesse aqui uma correção, iria ter um prejuízo muito grande com este ETF. Ok, passando ao próximo ETF que foi sugerido, é relacionado com biotecnologia dentro da Nasdaq. Tem um Total Expense Ratio de 0,35%, um fund size médio pequeno, tem estado maioritariamente em queda neste último ano. E o que é que temos mais aqui?
tem uma volatilidade aceitável para a zona 2, mas deixa-me apenas dizer qual é o ponto mais negativo que eu vejo na minha perspectiva. É que tem, neste momento, uma exposição de 82,38% aos Estados Unidos. Isto é muito elevado, tendo em conta a exposição que já tenho aos Estados Unidos dentro do meu portfólio e também a zona que nos encontramos atualmente. Por isso, como estamos entre a zona 2 e a zona 1, já para chegarmos à zona 1, faz também sentido ter aqui uma boa exposição à Europa. Eu considero ainda que faça mais sentido ter mais exposição aos Estados Unidos por enquanto, mas este aqui tem demais, por isso não é algo que eu me sinta confortável a adquirir neste momento. É claro que isto também depende do perfil de investidor e dos objetivos de cada um. Bem, passando ao próximo ETF, este é relacionado com a inteligência artificial e robótica, por isso tem um Total Expense Ratio elevado de 0,50%, um fund size muito pequeno, por isso isto diria que é algo negativo. O que é que temos mais? Uma volatilidade que está na zona 2, entre 20% a 25%, é ok. E depois o que é que temos mais? Uma exposição moderada aos Estados Unidos com as restantes dentro da Europa. Agora eu quero ver a rentabilidade que teve no passado, por isso foi criada há muito pouco tempo, para aqui 2021 nem sequer ter dados, e tal como podemos ver tem tido uma rentabilidade negativa, por isso é assim, eu considero que seja arriscado, apesar de ter tido uma subida neste último ano, e depende muito dos objetivos do investidor. Para o meu caso, eu acho que não faz sentido correr este risco neste momento, a não ser que eu quisesse mesmo ter uma exposição à inteligência artificial ainda mais do que já tenho atualmente. Repara que, se formos ver as empresas que constituem este ETF, vemos logo que uma grande percentagem é da Nvidia, ou seja, a Nvidia tem uma grande ponderação aqui neste ETF. E a Nvidia já subiu bastante. Não é que eu não gosto da Nvidia neste momento, mas mesmo tendo em conta que é uma growth stock, eu acredito que esteja sobrevalorizada segundo o meu estudo. Por isso, estar a adquirir uma grande ponderação dela, eu considero que seja arriscado. Assim sendo, vou ver os ETFs que tenho neste momento na lista como principais ETFs para adquirir. Agora, eu estive a ver estes todos e dentro dos que estão na zona 2, dentro daqueles que são aceitáveis neste momento, sobrou muito poucos. Por isso temos aqui este primeiro candidato, que é o VOA. Este poderia ser uma boa escolha se não estivesse tão próximo dos máximos. Está dentro da zona 2, é claro que aqui diz 19,50%, mas arredondado é 20% e é ok adquirir na zona 2. Acontece que tem uma grande exposição aos Estados Unidos, talvez agora não seja o ideal, tem uma grande exposição a Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, mas em termos de ponderação é apenas de 3%, por isso é ok, mas eu consigo dizer-te que, estando este ETF tão próximo dos máximos, eu acredito que não vale a pena adquirir pelo menos para este mês. Por isso o voo não vai ser, então vi aqui que é o XDWH, se não estou em erro. Por isso, dentro do setor da saúde, tem um Total Expense Ratio de 0,25% e também vi as empresas individualmente. Assim sendo, dentro das possibilidades que tenho para este mês dos ETFs que mencionei, o que me parece ser mais indicado para o meu perfil é aqui o SUSW.K. Por isso vou adquirir novamente este ETF, eu vou só aqui aumentá-lo, clicar com o rato direito, nova ordem, e 52 ETFs representam aproximadamente os 500 euros, que é exatamente aquilo que eu quero, por isso comprar e confirmar. Por isso a minha exposição neste ETF está a aumentar, sem dúvida. Este ETF é composto por 418 empresas, sendo que tem maior ponderação na Tesla, Microsoft, etc. Maioritariamente nos Estados Unidos, e por isso eu considero que esteja bem diversificado para a zona onde está neste momento. Depois também é bem diversificado dentro dos vários setores, por isso eu até me sinto confortável mesmo tendo em conta que tem várias growth stocks dentro da sua constituição. No entanto, eu acredito que a volatilidade que este ETF tem neste momento possa ser indicada nesta altura em específica se realmente estivermos a transitar da zona 2 para a zona 1. De qualquer modo, dentro das possibilidades, pareceu-me ser a melhor, por isso, para o meu perfil, sinto-me confortável. Por isso, é tudo por este vídeo. Se te ajudou, não te esqueças de colocar um gosto para apoiar e também irei priorizar os comentários com mais gostos, caso não tenha tempo para ver todos. É tudo por este vídeo e até uma próxima.